Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com. Enorme prazer receber você em mais um vídeo aqui do canal. E um prazer enorme em agradecer a cada um de vocês, porque a gente já passou dos 300 inscritos, estamos rumo aos 500 inscritos. Então você que assiste o vídeo e não é inscrito, não custa nada, se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele like, assim me fortalece para eu poder gravar novos conteúdos para você e melhorar cada vez mais o seu lado profissional e pessoal. E aproveita, visita lá o meu blog obrigadopeladica.com, que tem materiais gratuitos para vocês. O vídeo de hoje é sobre uma das etapas das entrevistas de emprego. É a entrevista com o RH. Como ela é? Que tipo de pergunta se faz? E como eu respondo? No final do vídeo você vai conhecer cada uma dessas perguntas e como você precisa responder para ter a sua vaga e a aprovação garantida. Então, roda a vinheta! Bom, falando sobre a entrevista com RH, diga-se de passagem, provavelmente vai ser a primeira entrevista do ciclo de entrevistas que você vai ter e não vai ser a única que você vai ter com RH. Normalmente a entrevista do RH começa e termina o processo de entrevistas. Tem várias, Marcos? Tem várias. A primeira, como eu disse, é a do RH. Ela tem um objetivo muito focado em te conhecer, mas mais pelo lado pessoal, dar uma pincelada no lado profissional, a gente vai ver ao longo do vídeo. Mas depois, dependendo do cargo, você vai ter entrevista com um gerente da área, você vai ter entrevista, quiçá, com um diretor, você vai ter dinâmica de grupo. Aliás, eu estou deixando um vídeo aqui em cima falando especificamente sobre dinâmica de grupo. E depois, no final, você vai ter provavelmente uma nova entrevista com o RH, se você for passando por cada uma dessas etapas. Porque é na última entrevista que provavelmente eles vão te fazer, em você sendo aprovado, uma proposta de trabalho, e aí você vai fazer alguns ajustes salariais, porque você já vai ter dito a sua pretensão ao longo de todo o processo de entrevistas. A entrevista com RH, especificamente, já começa perguntando para você um pouquinho sobre você, para falar um pouco sobre você. Também estou deixando um vídeo aqui em cima para você saber o que falar quando essa pergunta surgir. Mas é muito mais relacionado ao seu lado pessoal. Pelo amor de Deus, isto é uma entrevista. Isso não é um monólogo, porque tem muita gente que comete alguns equívocos. Quando o entrevistador fala, me fale aí um pouco sobre você, a pessoa começa a falar sobre ela, onde nasceu, se é casada, se tem filhos, mas começa a falar todo o lado profissional. Calma! O entrevistador vai te perguntar, você vai ter tempo para falar sobre o seu lado profissional, sobre a sua experiência profissional. Quando ele está falando, me fala um pouco sobre você, ele quer conhecer você. É a famosa pergunta quebra-gelo. Ele está querendo saber realmente se você é casado, se você tem filhos, tipos de hobby, o que você faz, o que você estudou, se você é formado. Ele ainda não está querendo saber nessa hora sobre o seu lado profissional. Ele vai te fazer essa pergunta. Então, óbvio, depois que evoluir e você conseguir falar sobre o seu lado pessoal, ele vai te perguntar sobre as experiências profissionais. E aí, um grande detalhe. Por favor, estude o seu currículo. Entenda muito bem o que a gente chama de timeline, ou linha do tempo do seu currículo. Quando você falar, lembra que ele vai estar com o currículo, o seu currículo, na mão. E você tem que saber qual é a ordem das coisas. Você precisa falar sobre as suas competências. E aí, lembrando, também estou deixando um vídeo aqui em cima sobre competências, que competências é aquele acrônimo CHA, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Então você precisa falar das suas competências, o que é que você tem de mais forte ali dentro das suas competências. E uma coisa importantíssima, se você já desempenhou alguma coisa parecida com o que aquela vaga pede, dá ênfase nisso, dá bastante ênfase nisso, para brilhar os olhos do entrevistador. E se você que estiver assistindo esse vídeo for o seu primeiro emprego e você não tiver experiências profissionais, por favor, eu também estou deixando aqui em cima um vídeo sobre primeiro emprego, mas por favor, traga para essa resposta, além das suas competências, dos seus conhecimentos,
cursos que você já fez, trabalhos que de repente, mesmo informais, você já fez com colegas, com amigos, projeto final de faculdade, se você já tiver concluído a faculdade, trabalhos comunitários, como por exemplo em igrejas, associações, clubes, porque pode ter certeza que o entrevistador vai tirar proveito dessas informações. Então, encadeia muito bem as coisas, faz o link entre tudo. Ah, e outra coisa, procura na hora de falar suas experiências profissionais, se você entrou numa empresa e passou por vários cargos nessa empresa, cita. Por exemplo, eu mesmo entrei numa empresa onde eu comecei como arquivista, depois passei para auxiliar contábil, auxiliar de tesouraria e fui ser assistente na área de TI, de tecnologia da informação. Então não basta falar, eu trabalhei na empresa tal, você tem que falar o que você fez. E você teve mais de um cargo dentro dessa empresa. Pode ser muito importante para você e o entrevistador vai saber, vai tirar conclusões dali de que você é uma pessoa com uma ambição bem positiva de crescimento, porque você quer crescer. Depois, uma das perguntas clássicas que o RH faz é: qual o seu interesse de trabalhar nessa empresa? Bom, essa resposta você precisa, antes de mais nada, estudar a empresa. Pesquisa no Google, pesquisa nas redes sociais. E redes sociais aqui, quando a gente está falando de trabalho, eu estou falando de LinkedIn. Se você não tiver um LinkedIn, faça o seu, porque ali gera-se muitas oportunidades e as empresas olham o LinkedIn. E abre o LinkedIn e popula o LinkedIn. E não fica lá botando fotos de selfie, bebendo, sem camisa. Não, ali é assuntos de trabalho, não é um Facebook, não é um Instagram da vida. O foco ali é profissional. Então pesquisa, porque as empresas também têm página no LinkedIn. Procura saber o que ela faz, onde ela está, quantidade de funcionários, o que ela gera, principais clientes. Isso é importante, porque isso tudo vai ajudar a formular a resposta dessa pergunta. Para poder completar essa resposta, toda empresa tem um trinômio chamado missão, visão e valores. É importante você ler os valores, adequar os valores seus com o da empresa e na resposta falar algo do tipo: não, eu percebi que os valores da empresa estão bem alinhados aos meus valores, isso vai me dar força para ter um crescimento natural dentro da empresa e, consequentemente, com o meu crescimento, eu vou gerar valor e vou fazer também a empresa crescer. Esse é o meu grande interesse em trabalhar na empresa. Pronto, é uma resposta sensacional. Vai nessa linha que você vai se dar bem. Depois, uma próxima pergunta deve ser sobre seus pontos fortes e fracos. Olha só, eu não vou me alongar muito nesse vídeo. Pontos fortes e fracos, tem um vídeo aqui em cima que eu faço detalhadamente o que você precisa responder para essa pergunta. Mas eu já vou te dar um spoiler. Não fale pontos fracos. O entrevistador pode falar pontos fracos, mas na hora de falar pontos fracos, fale meus pontos a melhorar. Toda a técnica para você responder, assiste o vídeo que eu já deixei o link aqui em cima, que você vai se dar muito bem. A próxima pergunta provavelmente vai ser: como é que você trabalha sob pressão? Por favor, fuja daquelas respostas padrão, aquelas respostas clichê. Não, eu trabalho muito bem, eu inclusive produzo mais. Não. Procura um exemplo na sua vida, e aí esse vídeo precisa não ter uma resposta genérica, porque aí exemplo de vida é de cada um. Procura um exemplo de alguma tarefa, algum trabalho que você precisa entregar, pode ser até de faculdade, em que você estava passando um problema pessoal, se não fosse um problema no trabalho, e que mesmo assim você superou isso e você fez a entrega. Todo mundo tem um, seja em casa um problema, seja no próprio trabalho, seja porque você não está de bom humor, seja porque você está com muito trabalho, mas todo mundo tem. Então procura exemplificar. Então nessa resposta de como é que é você trabalhar sob pressão, não dá as respostas clichê. Responde ela com um exemplo de como você atuou sob pressão, seja pressão psicológica, seja pressão física mesmo, que você estava cansado, noite sem dormir, com exemplo da sua vida, ok? E uma das últimas perguntas que normalmente tem, até para poder fazer o link com a última entrevista do processo, que eu disse que o RH vai voltar a entrar em contato com você com uma proposta, vai ser: qual é a sua pretensão salarial? É claro que você vai para a internet, vai buscar até pessoas também que trabalham, que esteja no seu relacionamento aí, que trabalham nessa empresa, mas vai na internet, tem alguns sites que falam sobre salários para cargos em empresas, procura no Google que você vai entender. Eu também tenho um vídeo
muito detalhado que eu estou deixando aqui em cima sobre como você chegar na pretensão salarial. Porque é difícil, é uma das perguntas que pode te eliminar do processo. Porque você não sabe se pede muito, se pede pouco, qual é o limite, né, que tem que caber entre o que a vaga pode pagar e a sua necessidade. Então assiste o vídeo que eu indiquei, que você vai chegar na conta, porque isso não é algo subjetivo, tem uma conta para chegar nisso. Então assiste o vídeo que eu indiquei, que você vai sair muito bem e eu tenho certeza que você vai ficar dentro da expectativa salarial e de atendimento da sua necessidade, que essa vaga vai garantir para você e você vai ser aprovado. Então vamos lá, não fica resumindo, né? Não fica lá falando desvairadamente quando ele perguntar sobre você, não fica emendando assuntos profissionais, ele vai dar espaço para você responder sobre isso, pretensão salarial, pontos fortes e pontos a melhorar, como trabalhar sob pressão. Assiste de novo se você ficar com dúvida e se planeje. Eu tenho certeza que se você seguir esses passos, a vaga vai ser sua e você vai ficar empregado. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou. Diz pra mim se porventura você conseguiu a vaga. Tem muitos outros vídeos. Você pode olhar outros vídeos e ver os comentários, as pessoas me perguntando e eu respondendo de forma customizada para a realidade dela. Então comenta aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.